Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um resumo interessante aqui da Bíblia, mas com o olhar de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, um assunto interessante, capítulo 20. Estamos na história de José. José no Egito. José foi embora, como escravo, foi amarrado, Eu imagino que um rapazinho foi muito sofrido, ficar longe do seu papai. Ele implorou pelos seus irmãos para poder não ser mandado embora. E ele foi, infelizmente mal acostumado por seu pai, nas suas regalias, e agora ele foi como escravo, E agora como é que seria? Ele teria que, de menino mimado, ele tinha que tomar uma decisão agora na sua vida, de trabalhar, de ter esmero nas suas atividades, Anjos acompanhavam o seu dia a dia, Ele se entregou a Deus, foi fiel e prometeu para Deus ser fiel a Deus a qualquer custo, A situação transformou ele numa criança, Uma criança marrenta, vamos dizer, agora numa criança fiel, honesta, trabalhadeira, dedicada, No Egito ele ficou 10 anos como Potifar, Ele foi exposto a muitas tentações, provações, A situações muito complicadas, poder, dinheiro, mulheres. E agora as coisas estavam prosperando na mão dele, Interessante, ele começou de pequenas tarefas e foi crescendo e de maneira tão grande, que as pessoas começaram a ficar olhando para ele, Ele conquistou o coração do seu chefe, Que era o comandante do exército de Faraó. A fé e a integridade eram parte do seu dia a dia, Então ele foi experimentado. A gente já vê só ele sendo tentado por aquela mulher, mas ele foi tentado de outras maneiras, Então a esposa do Todo-Poderoso, tentou ele, tentando ele cair, mas ele não caiu nessa provação, Então, naquele momento em que ela criou aquela situação para poder ter relações com ele, para poder ele tropeçar, como ela não conseguiu, ela forjou uma imagem, E José foi mandado para a masmorra, preso, Assim como os presos, especiais, ele foi para uma cela especial. Lá ele ficou mais uns anos preso, Desprezado, mas ele decidiu ser fiel a Deus a todos os custos. E ele virou chefe lá dentro do carcereiro, Adquiriu também a responsabilidade, ele ganhou a confiança do carcereiro, E ele permaneceu. Até que certo dia, 2 servos, do rei, também da liderança, foram presos, Tiveram sonhos pela madrugada, ficaram atordoados. E um deles, seria absolvido e o outro seria condenado, E José disse para ele: olha, quando você estiver lá, lembra de mim. E houve com certeza promessas, que ele lembraria. Com 3 dias aconteceu a profecia, ele foi absolvido e ele esqueceu, José fica preso. O que passa na mente de um rapaz como esse, Onde é que está Deus nesse momento? Eu acredito que você e eu também fazemos muitas perguntas. Onde é que está Deus nesse momento? E em um certo momento agora o faraó tem um sonho, sobre o futuro, com o que iria acontecer. Ele dorme atordoado e ele tem um sonho. Ninguém interpreta. Naquele momento, aquele rapaz viu que tinha uma solução. Um rapaz que estava sendo preso de certa maneira, mas estava dentro encarcerado, deu uma solução e resolveu o problema dele. Ele lembrou. E José toma banho, se barbeia e vai perante o faraó e responde, e dá uma resposta realmente que tem um sentido especial, tem um significado, faz sentido o que ele fala. E José, nesse momento, ele tem uma queda e uma subida gigantesca, Interessante, que José, ele virou governador de todo o Egito. Ele se tornou o segundo mais poderoso do Egito. Um homem, um hebreu, um estrangeiro. E ele, Interessante que tudo que nós passamos nessa vida, provações, elas só nos preparam para grandes atividades. Se eu não passo pela pequena provação, como é que eu vou estar lá em cima em grande liderança? Lembra que todas as provações que eu e você passamos, ela tem uma finalidade de fortalecer nosso caráter. Deus nos abençoe e nos guarde. Esse é o resumo do capítulo 20 do livro Patriarcas e Profetas. Um grande abraço e que Deus continue abençoando nossa mente para te compreender
as verdades escritas na palavra de Deus. Um forte abraço.